Prezados irmãos da Casa do Caminho, estamos aqui mais uma vez, no estudo do Livro dos Espíritos do sábado. Meu nome é Ricardo Igreja, sou coordenador do Livro dos Espíritos na nossa Casa do Caminho, Normalmente às 2 horas, no nosso sábado, nós sempre teríamos a nossa reunião, esperamos voltar. Eu estou hoje aqui substituindo a Andréia ia fazer, mas houve um imprevisto para fazer, estou fazendo esse estudo virtual dentro do nosso calendário de estudos, prosseguindo com o nosso estudo da Lei de Liberdade, que é o capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Vamos a uma prece rápida. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do estudo do Livro dos Espíritos, nosso muito obrigado pela intuição do plano espiritual, pelo trabalho que o plano espiritual superior se debruça sobre nós nesse momento difícil, em que vários enfermeiros e médicos do plano espiritual estão se debruçando sobre a humanidade terrestre, ajudando nesses momentos de dificuldade com essa doença, com esse vírus, também nos momentos de angústia, de ansiedade, no isolamento, as pessoas e a humanidade como um todo ao nosso país. Que possamos estar irmanados na tua compreensão, na tua sabedoria, no teu conhecimento e na serenidade também do nosso Mestre Jesus e na paciência, para ultrapassarmos esse momento com muito estudo, com muito amor e calma no coração. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos fazer o nosso Lei de Liberdade, que é a continuação que estamos fazendo dos estudos do capítulo 10, parte 3ª do Livro dos Espíritos, como costumamos dizer e lembrar, é uma parte referente a um resumo do Evangelho. O Evangelho, com as leis morais, é a moral do Cristo, a moral da religião cristã, a moral das leis de Deus. E as leis morais, uma das leis das mais importantes, como todas as leis são importantes, é a Lei de Liberdade. Já tivemos o prazer de começar a iniciar esse estudo online falando da Lei de Liberdade, lá nas primeiras perguntas, nas primeiras questões, em que fomos até a questão da escravidão, depois companheiros deram prosseguimento. Estamos agora nas perguntas de número 851, fatalidade, até passando pela 868, conhecimento do futuro, até a 872, resumo teórico do móvel das ações do homem. Nosso Livro dos Espíritos, todo mundo aí com o seu, seja qual for a edição, importante ter. Eu estou com outra edição aqui do lado, mas aquela edição também é uma edição que eu carrego. Então vamos lá, a fatalidade. Então os itens são fatalidade, são resumo teórico do móvel das ações do homem e o conhecimento do futuro no meio. Por que dentro da Lei de Liberdade? Liberdade, você se autodeterminar a fazer alguma coisa, seu direito de ir e vir, a sua liberdade de pensar, de consciência. Já falamos que não é absoluta, apenas a questão do pensamento, já falamos do tema da escravidão, já foi falado a liberdade de consciência e o livre-arbítrio, em aula anterior. E a fatalidade é a gente dizer assim, então, quer dizer, é o destino que comanda nossas vidas, há fatalidades, não há liberdade a gente escolher um caminho. O que a gente está passando agora é o destino, é uma situação de condenação, de punição de Deus em relação à humanidade terrestre. É isso no macro, também a gente puxa para o micro, nossas questões de, eu estou sempre fadado a atravessar dificuldades financeiras, eu estou sempre fadado a ter problemas de saúde, acontece comigo, eu sempre tenho uma má sorte em situações, Será que isso existe, essa fatalidade? Assim como também há aqueles que estão sempre ganhando coisas boas, ganhando promoções, ganhando dinheiro, conquistando, tendo conquistas de projeção pessoal, profissional, realizações amorosas, aqueles que o sortudo virado para a lua, será que isso existe também?
A outra questão, o conhecimento do futuro, nos é dado a conhecer o futuro, os espíritos conhecem o futuro, Deus, né? E o resumo teórico, né, do móvel, que é o motivo das ações humanas, é um resumo desse capítulo, da lei de liberdade como um todo, especialmente tratando do tema do livre-arbítrio, da fatalidade, né, entre outros temas que foram ao longo do capítulo discutidos, mas especialmente o livre-arbítrio e a fatalidade. E a gente vai, ano passando, falar um pouquinho desse resumo teórico, que ele é grande, mas a gente vai dar uma resumida. Mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta, para a gente se situar no contexto do estudo de hoje. O 851 fala para a gente: haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra? Isto é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente, e nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio. Então, nós falamos antes do livre-arbítrio, o companheiro falou que é se autodeterminar, né, o arbítrio, você julgar livremente um caminho, uma escolha entre o bem e o mal, entre um caminho A, um caminho B, né? Então ele está querendo perguntar aqui se a fatalidade existe nos acontecimentos da vida, conforme a gente vulgarmente dá o nome à palavra, dá o significado à palavra, e o que vem a ser do livre-arbítrio. Está tudo pré-determinado para mim, o que vem a ser do livre-arbítrio? Ele vai responder que a fatalidade vai existir apenas na escolha que o espírito faz ao reencarnar no gênero de provas. Né? E fatalidades só são duas, né? Mas à frente ele também vai compreender esse entendimento, que é você desencarnar, é a morte, né? Porque é o perecimento do corpo físico, é a lei da matéria, a lei da física, e a gente tem um espírito reencarnante, né, que vai soprar em outro corpo, conforme o próprio Jesus, o próprio Mestre, trouxe para Nicodemos. Mas a fatalidade é a morte em si, né, óbvio, essa é fatal, sempre vai acontecer no corpo físico, e o gênero da morte, o gênero de prova, o gênero também de escolhas, né, que você se determina em outras vidas, muitas vezes, para a vida atual. Então ele fala assim: falo das provas físicas, pois no que diz respeito às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ou seja, as provas físicas, então uma determinada doença, uma condição, né, de saúde, uma determinada situação também que eu viva em um local, por exemplo, uma comunidade, um local mais pobre, um local de um país mais difícil, né? Na África, por exemplo, um país muçulmano, ou mesmo no nosso Brasil, né? E situações físicas, né? Situações, então, por exemplo, com quem eu vou estar vivendo, em que profissão, de repente, eu vou estar trabalhando, dedicado ao quê? Tudo isso são questões físicas, materiais, né? Dizem respeito à matéria. E são gêneros de provas que você escolhe, se autodetermina, até mesmo pela tua necessidade de espírito reencarnante, teu aprendizado é necessário naquela comunidade, naquele país, naquela situação profissional. E a doença também, doenças escolhidas, diz muito para a gente o Religião dos Espíritos, né? Livro que a gente usa muito em preparo, né? Ele coloca para a gente que às vezes você tem uma situação de vida, você abusa das drogas, da bebida, ou você tem um comportamento mais violento, uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande, aquilo você acaba morrendo do coração, você acaba tendo dificuldade de pressão, um AVC, ou situações outras, alergias. Tudo isso tem relação também com o nosso pensamento, a nossa vibração mental, que vai impregnar nosso perispírito de tal forma que às vezes vai carregar para outras vidas também. Até a questão da deficiência, das necessidades especiais que muitos companheiros trazem na vida atual, né, também é carreado, às vezes, do passado. Então é isso que ele está dizendo para a gente. Em questão moral, não. Se eu estou nascendo na comunidade e ali tem uma situação de pobreza, de dificuldade, de miséria, não necessariamente eu vou para a marginalidade, eu vou para o roubo, vou para o crime. Não, isso aí eu tenho a capacidade de procurar um estudo, procurar um trabalho, procurar sair daquela situação e até mover no exemplo outras pessoas que estão no meu derredor. Então, quanto à escolha entre o bem e o mal, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho, nas questões morais, essa possibilidade, né? Então, quer dizer, a gente tem assim, vou até ler aqui que eu tenho anotado, nas provas físicas, então, não vão depender da gente essas questões de expiações que vêm de outras vidas, né?
Agora, nas provas morais, eu vou ter o livre-arbítrio, eu vou ter a escolha, né? Eu vou ter a minha autodeterminação. Um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade, aí em relação às questões morais. O mau espírito está inferior, mostrando-lhe, exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo. Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de continuar livre de qualquer entrave. Então a fatalidade existe em dois casos: a escolha das provas, o gênero de prova, o gênero de morte, por exemplo, que podemos ter, e em relação à morte em si. Aí eles vai prosseguir no estudo, no 852, falar sobre a fatalidade que persegue algumas pessoas em sua maneira de agir, se a desgraça estaria no destino delas. Ao mesmo tempo, vai ter uma outra pergunta muito parecida com a 852, que a gente vai mais à frente aqui, em que ele vai falar, né, sobre aqueles que têm a sorte, né? Algumas pessoas escapam de um perigo mortal. Não, continuando. Algumas pessoas escapam de um perigo mortal para cair num outro. Parece que elas não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade, também um desdobramento da 852. E ao revés, vai ter outra pergunta, outro questionamento, que ele vai falar sobre aqueles que tudo parece dar certo, que é 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência contam no jogo, por exemplo? Então, quer dizer, essa aqui ao revés da 852, né? A 865 é o contrário, aqueles que dão sorte em tudo. Aí eles vão, obviamente, né, os espíritos vão explicar para a gente, com muita sapiência, que talvez sejam provas que devam suportar e que elas escolheram, mas ainda uma vez lançar já a conta do destino. Então é o destino, o que em geral é apenas consequência da nossa própria falta. Então eu próprio estou escolhendo aquilo naquela vida, com o meu comportamento, com o meu agir, com o meu pensamento, com a minha vontade. Em outras vidas também vibrei naquela situação, de tal forma que eu vou ser atingido por essas vicissitudes. E assim, é menos humilhante, como Kardec coloca para a gente no comentário 852, atribuir aos fracassos a sorte, ao destino, do que a nossa própria vontade, nossa própria determinação, o nosso amor próprio. Ao contrário, em relação àqueles que tudo parece dar certo, na 865, né? Ele diz assim na resposta: alguns espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de prazer. Então é muito importante essa distinção que ele faz, porque o que tudo parece dar certo é o quê? É o tesouro, é uma matéria. Então eu estou conseguindo um bem material que eu sempre almejei, eu estou profissionalmente lá no topo, eu estou ganhando muito dinheiro, etc. E aí os espíritos vêm distinguir o seguinte: alguns espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de prazer, viver na matéria. A sorte que os favorece é uma tentação, então aquilo também é uma prova, uma necessidade do espírito se provar se ele vai ser orgulhoso, se ele vai ser vaidoso, se ele vai ser egoísta ou não. Aquele que ganha como homem perde como espírito, é uma prova para seu orgulho e sua cupidez. Então é aquela história, né? Onde está seu tesouro, está seu coração, que o nosso Mestre Jesus traz para a gente na passagem evangélica. Não ajunteis na terra, né? Para no céu, né? Não precisar se vincular àquilo, né? Continuar afinizado com aquilo que perece, que não é permanente. Então, quer dizer, é toda uma questão de ponto de vista. E a sorte ou o azar depende da nossa determinação numa vida e na vida atual, nas coisas que a gente faz, na nossa escolha no bem e no mal, em ser honesto, em ser íntegro, em ser trabalhador, em se esforçar, né? E aí ele vai continuar e perguntando que haverá fatos que devam forçosamente acontecer, que a vontade de espírito não pode conjurar, ou seja, não possa prevenir. Sim, mas a gente acaba pressentindo quando faz a escolha no estado de espírito, né? Os acontecimentos importantes que podem influir no moral, eles estão sempre previstos por Deus, porque faz parte do nosso planejamento reencarnatório, porque são úteis à sua depuração e à sua instrução. Então aquilo é necessário, eu estar vivendo naquela família, eu estar vivendo com aquela dificuldade, às vezes com o irmão na própria família, com aquela dor também, com aquela questão física,
de dor, de doença, ou a questão da pobreza, a questão da dificuldade financeira para aquilo, eu me provar, porque em outra vida eu posso ter desgastado disso, eu posso ter usado mal, utilizado mal a riqueza, a minha própria saúde. Então isso aí é útil à minha depuração e à minha instrução. A outra questão aqui importante, por exemplo, o homem que comete um assassinato, 861, sabia escolher a sua existência que se tornaria um assassino? Então, será que Deus, né, utiliza-se disso, que ele é predestinado a assassinar alguém, a morrer? Né? Então, ele vem já com esse planejamento reencarnatório? Não, ninguém vem para fazer o mal. A gente vem para progredir, essa é a lei do progresso. A escala do espírito, né, desde que ele é individualizado do princípio inteligente, lá do átomo, ele vai ser individualizado, entrar na fase humana, vai ser o quê? Ao arcanjo, ao espírito puro. Então ele não pode, na lei de progresso, ser pré-determinado a fazer coisas ruins. Não, nós nos determinamos a melhorarmos, né? Então ele responde assim os espíritos para a gente. Ele sabe que escolhendo uma vida de luta, aí é o gênero de provas que falamos antes, haverá para ele a possibilidade de matar um dos seus semelhantes, porque ele vai viver entre pessoas, de repente, que estão envolvidas com a criminalidade ainda. A gente vê até nos 15 séculos, né, de Eustáquio, da vida de Eustáquio, que foi falado no encontro de carnaval, acho que foi ano passado até, sobre a escala espírita, sobre a reencarnação, sobre o objetivo da encarnação também, em que Eustáquio vivia com criminosos e tal, e se afinizava com isso. E depois ele vem em outra vida com essas mesmas pessoas, com aquelas tendências, mas ele já vem em outra vibração, trazendo, tentando modificar até aquelas pessoas que estavam no crime com ele em outras vidas. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não ignora essa possibilidade, não, de ocorrer que ele vá para o crime porque está vindo naquele gênero de provas. Mas ele não se determina a isso. Ele quer vencer aquilo ali. Aquilo é uma prova, é uma necessidade. Haverá nele sempre a deliberação de cometer o crime, que é dele, a escolha dele ou não. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre para fazê-la ou não. Se o espírito soubesse antecipadamente que, como homem, deveria cometer um assassinato, é que a isso estaria predestinado. Ficai sabendo, portanto, que ninguém está predestinado ao crime, porque Deus não seria justo, né? E que qualquer crime ou qualquer outro ato é sempre resultado da vontade do livre-arbítrio. Então, aquela história de pau que nasce torto, nunca se endireita, não é assim no livro dos Espíritos, não é assim na doutrina espírita, até pela lei do progresso, né? Se algumas vezes há fatalidade, há nos acontecimentos materiais. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte sempre tem a liberdade de escolher, ainda que ele nasça, viva naquele mundo, naquele local onde tem a possibilidade de acontecer crimes, onde ele está envolvido e se relacionando com pessoas com tendências criminosas. Então, portanto, em relação a esses atos, nunca há fatalidade, né? Mais à frente, a gente vai ter aqui a questão da 862, já falamos que há pessoas que nunca nada dá certo, parecem ser perseguidas por um mau gênio, é igual a e semelhante a 852, que já questionamos, já examinamos, né? Aí ele fala na 863 sobre os costumes sociais, se eles não obrigam frequentemente, né, um homem a seguir tal caminho, né? Por exemplo, o estado que Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce, né, bom, mas a sociedade o caminha para o mal, né? O homem no estado de natureza é bom, etc. e tal, está fadado a fazer o mal se ele estiver fora daquele estado de natureza. Bom, são os homens que fazem os costumes sociais, não Deus. Então, a isso também não vamos botar a culpa no destino ou em Deus, né? Se eles se submetem, é por isso que lhes convém, então é afinidade. A gente se atrai por aquilo. Ainda no mundo de expiações de provas, em que o mal prepondera, muitos de nós ainda vibram no mal, mesmo que não façamos, não agimos assim, a gente às vezes pensa, né? Olha uma notícia e vê, ai, que bom, ele merece, né? E o nosso companheiro, até o Otávio, falou sobre uma questão de pena de morte em um estudo anterior, que pessoas, né, que vibram, né, pela aquela questão da pessoa morrer e tal. Então tem essa questão. É um ato de livre-arbítrio. Então, por que se queixar? Ele diz assim:
Não são os costumes sociais que devemos acusar, mas o nosso amor próprio, a nossa predeterminação naquilo, né? Na 864, se há pessoas que a sorte é contrária, também já examinamos essa questão muito parecida com a 852 e a 865, que é o contrário, que é a questão da sorte favorecer. Mas vamos ler a resposta. Frequentemente é porque elas sabem lidar melhor com essas coisas. As pessoas que têm a sorte contrária, mas obtêm sucesso. Então, nessa há uma semelhança com 865. Pode ser um gênero de prova. O êxito as embriaga. Isso também é importante a ressalva. Fiam-se no seu destino e com frequência pagam mais tarde esses mesmos êxitos através de reveses cruéis. Então, as pessoas que tudo sou eu que me livrei, eu que sou o senhor do meu destino. Ok, claro, nós somos quem escolhemos nosso destino, mas a providência divina está aí. Os mentores, os espíritos estão debruçando-se sobre nós. Nós temos que ter intuição e a humildade para entender também essa ajuda, compreender isso. Né? É isso que ele está colocando para a gente. E que teriam podido evitar com a prudência a questão dos reveses cruéis. Mais à frente, já terminando o tema da fatalidade, né, ele diz na 866, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida seria ainda efeito do nosso livre-arbítrio? E ele conclui, tu mesmo escolheste a tua prova, quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais tu te levarás. Então, quer dizer, a fatalidade, ela é uma predeterminação da nossa escolha mesmo, do nosso livre-arbítrio, dentro do bem e do mal, das escolhas morais. A fatalidade vai existir na morte, no desencarne. E o gênero de morte, o gênero de morte de escolha, com as doenças escolhidas, como nos alerta também Emmanuel, que é a questão da prova física ou material, como viemos dizendo. No resumo teórico do móvel das ações do homem, ele fala de fatalidade assim. A fatalidade, assim como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida. Então, todas as minúcias do contrato do nosso planejamento reencarnatório está ali escrito? Não, não é assim. Se essa fosse a ordem das coisas, vamos ser uma máquina sem vontade, né? Nós não teríamos responsabilidade, merecimento e livre-arbítrio. De que lhe serviria a sua inteligência, já que estaria invariavelmente dominado em todos os seus atos pelo poder do destino? Todavia, a fatalidade não é uma palavra vã. Né? O pormenor dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que nós próprios provocamos com nossos atos. Sobre estas, os espíritos até podem influir, intuir-nos, né? Através de pensamentos. Porém, a fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, né? Escolha da existência feita pelo próprio espírito. É o gênero de provas a que nos referíamos antes. Ela nunca está nos atos da vida moral, naquele gênero de provas, na prova física, material, naquela condição que a gente vem reencarnar, a gente pode escolher entre ser paciente, ser resiliente, ser agressivo, ser violento, ser impaciente, ser cruel, ser bom, ser caridoso. Então, esses atos dependem de nossa escolha e a nossa melhora vai depender disso, para a gente afastar de nós mais e mais essas vicissitudes. Então, é a moral, é escolher entre o bem e o mal. Se eu escolho o bem, eu faço a diferença e modifico a minha trajetória, modifico a minha história. Né? O bem vai ser advogado em toda parte a meu favor. Né? É a regra de bem viver. Vamos já para o conhecimento do futuro agora? O conhecimento do futuro. O futuro a Deus pertence? Né? O futuro pode ser revelado ao homem. 868 pergunta Kardec. Em princípio, o futuro é oculto e apenas em casos raros e excepcionais é que Deus permite a sua revelação. Então, o futuro, na verdade, a gente pode colocar que o nosso futuro, no passado, olha que frase interessante, é o nosso presente hoje. O nosso futuro, no passado, é o nosso presente hoje. Eu preparo o meu futuro no passado. Né? Então, se você for parar para pensar mesmo, né, existe o presente, o que eu estou fazendo, existe o passado. E o futuro vai acontecer com o que eu estou já fazendo no presente, com o que eu já estou me determinando no presente. É um efeito do presente. E ele é oculto ao homem porque ele vai reencarnar e ter o merecimento, né, do esquecimento das coisas que fez e das coisas que se predeterminou para consertar no planejamento reencarnatório. Se tudo ele soubesse, que já diz 869 para a gente, ele não agiria com a mesma liberdade, seria dominado por um pensamento e uma coisa que vai acontecer, ele acha que ele é fatal, caramba, eu não vou me dar bem com aquela pessoa que eu tenho que reencarnar com ela. E aí ele vai
desistir, né? Então, olha como Deus é bom e a misericórdia divina para a gente é boa. Então, o futuro existe nesse sentido de que os espíritos mentores de Deus conhecem a que a gente se autodeterminou a necessidade na nossa vida daquilo que no passado nós tivemos de dívidas, de dificuldades para resolver. Assim, tu mesmo preparas frequentemente, sem suspeitar, os acontecimentos que sobrevirão no decorrer da tua vida. Eu preparo o meu futuro no passado. Se é útil que o futuro seja oculto, porque é que algumas vezes Deus permite sua revelação, de 170. Então, algumas vezes a gente vê isso, né, no livro dos Espíritos, mas principalmente na literatura de André Luiz, a gente vê muito, né, os Espíritos revelando aos personagens lá de vários livros de André Luiz questões, né, que podem assoberbar o espírito reencarnante. E a gente vê também alguns dos nossos mentores, o próprio Dr. Herman disse, falar alguma coisa, né, revelar alguma coisinha, mas quando isso acontece, é porque é necessário esse conhecimento prévio para você melhor se determinar, facilitar a realização de uma coisa, nos responde os espíritos, em vez de entravá-la, obrigando a agir diretamente o que faria sem ele. A perspectiva de um acontecimento pode despertar ideias mais ou menos boas. Não é para você tirar a tua liberdade, não. É para te ajudar quando aquilo é necessário, só quando é útil que aquilo é revelado, né? Paulo mesmo, né? Saulo, né? Paulo de Tarso, amenizou seu futuro com a virada que ele deu no seu presente, né? Naquele momento na estrada de Damasco, né? E a gente sabe que não há arrastamento irresistível, né? Já voltando ainda, retornando ainda ao tema da própria fatalidade, né? Como vai dizer mais para a gente aqui nas questões do nosso capítulo. 871. Visto que Deus tudo sabe igualmente se o homem vai ou não sucumbir a uma prova, assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Já que nada pode acrescentar. Isso equivale a perguntar, né? Por que Deus criou, então, não criou o homem perfeito e acabado? Ora, isso vai tirar toda a responsabilidade da nossa ação, nosso livre-arbítrio, já que a gente é livre para fazer ou não fazer. Deus sabia muito bem antecipadamente se a gente vai ter êxito ou não. Não pode, na sua justiça, puni-lo nem recompensá-lo por um ato que não foi praticado. Então, o nosso fardo, né, é leve, né? Nosso jugo, né? Deus não dá uma carga maior do que aquela que a gente possa suportar. Ninguém confere também um grau a alguém sem um exame. Então eu preciso passar por aquilo, experienciar aquilo para melhor saber escolher. Eu sou criado lá simples e ignorante, no aprendizado, né, no espírito já individualizado, nos mundos primitivos, no mundo de expiações de provas, e depois para a transição que é o mundo de regeneração, a gente vai aprendendo a escolher e modificando também o nosso entorno, modificando o nosso mundo. A gente alivia o nosso futuro, fica a reflexão, ou a gente coloca mais carga nele, né? O que estamos buscando aqui no presente, nesse momento difícil de pandemia, de isolamento e de sacrifícios? Como é que a gente está vibrando em prol da psicosfera terrestre também e do nosso próprio futuro? Então, né? Ninguém confere um grau sem um exame, isto é, sem prova, assim como o juiz só condena o acusado por um ato consumado e não pela previsão. Na questão que ele coloca até do direito para a gente. A gente precisa ter o devido processo legal, como a gente fala em direito, a gente precisa ter a devida evolução do espírito, o aprendizado das escalas, das ordens dos espíritos, não é nascer pronto e acabado, né? Porque não teria mérito, não teria responsabilidade. E por fim, o resumo teórico, a gente vai ler algumas partes aqui só para a gente melhor entender. A 872 faz um resumo de todo o capítulo. O livre-arbítrio existe no estado de espírito, na escolha da existência e das provas no estado corporal. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará eficazmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, a educação, aquele conjunto de hábitos adquiridos que o nosso Pestalozzi, instrutor de Kardec no Instituto Verdun, trouxe para a gente, né? Aquela educação moral, a educação de hábitos, a educação de ser bom, né? Não só a educação formal no conhecimento, que também é importante, né? E aí depois ele fala da fatalidade, que já lemos um pedaço. A fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, consequência da escolha da existência feita pelo espírito,
nunca nos atos da vida moral. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois ele não pode escapar da sentença que fixa o fim da sua existência carnal, do espírito reencarnado, do corpo, nem ao gênero de morte que deve interromper o curso. E, no final, ele vai acrescer aqui para a gente que a vida corporal lhe é dada para se expurgar de suas imperfeições pelas provas por que passa. São precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos. Daí a gente tem que ver onde está colocando nosso livre-arbítrio e nossa afinidade. Que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir à luta que empreende. Se sai vencedor desta luta, que se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que terá que recomeçar, e isto pode durar muito tempo. Quanto mais se depura, mais diminuem seus pontos fracos e menos de acesso oferece àqueles que os instigam ao mal. Então, quanto mais a gente se depura, mais a gente estuda, mais a gente trabalha no bem, mais a gente muda o nosso pensamento, a gente refina a nossa consciência, que é a nossa ligação, vamos dizer assim, nosso DNA divino, que a lei de Deus, a lei divina está inscrita na nossa consciência. A gente vai refinar ela e vai se sensibilizar mais a melhor escolher, a melhor traçar nosso caminho, a se autodeterminar, evitar o que a gente chama de fatalidade, quando a gente vê que apenas já o perecimento do corpo físico o é, assim como vai melhorar o nosso gênero de provas para outras encarnações, especialmente quando a gente possa vibrar para estar no mundo regenerado, que é o que a gente aspira no momento e quem sabe mais à frente, quem sabe não estaremos lá, nos mundos ditosos de felizes que os espíritos puros habitam. E que estejamos germanados nessa vibração de paz, de amor, de serenidade e de otimismo, sabendo que o progresso que espera aos espíritos e aos mundos é fatal. Possamos terminar o estudo da tarde de hoje, agradecendo a presença dos amigos que vêm aqui nos orientar, nos intuir, e a audiência das pessoas que estudam conosco. Nosso muito obrigado, graças a Deus. Um abraço a todos, tanto do nosso Livro dos Espíritos, do nosso estudo, ao Silvio, ao Germán, Patrícia, Francisca, Ana Alice, todos, né? Seu Antônio, e também a todos que estão tendo conosco a paciência de nos escutar, assim como nossos companheiros Otávio, Carromber, todos que estão se debruçando sobre essa tarefa também no Evangelho. Graças a Deus. Um abraço a todos, tchau e um bom final de semana.